uma volta, uma reeducação, uma volta a uma postura harmoniosa, bonita e com economia muscular, né? E a gente trabalha sempre com uma visão global do corpo. Então não adianta só corrigir uma parte do corpo sem olhar o todo, né? Eu gostaria que você desse algumas dicas para as pessoas em relação às posturas que elas adquirem no dia a dia. Assistir televisão deitado é uma postura correta para o corpo ou não? Não, a posição deitada é uma das piores para assistir televisão. Porque se você imaginar, se a gente conseguir pensar, pegar a cama que está na horizontal e virar a cama na vertical, então imagine a posição que fica essa pessoa deitada. Principalmente quando ela coloca um travesseiro muito grande sobre a cabeça. Então ela fica o tempo todo com a cabeça muito para baixo. Ela, primeiro, faz muito mal para a região cervical, pode depois ter problema de dor na nuca, dor nos ombros. E o fundamental, ela prende a respiração, porque a gente não dobra só a cabeça, a gente dobra todo o corpo. Então a pessoa fica horas, por exemplo, em um programa de 50, 60 minutos, o tempo todo assim, assistindo. Depois sai da televisão cheio de dor nas costas e vai pensar que é outra coisa. Não, foi a posição deitada. Então essa realmente é uma das piores posições para você assistir televisão. Qual seria a melhor? Uma posição sentada é das melhores, né? Você precisa, por exemplo, numa casa que tem um sofá com várias pessoas de vários tamanhos. Então é bom ter umas almofadas pequenas no sofá, porque quando você se sentar, você tem que ter, primeiro, a nádega bem apoiada. Não precisa ficar durinho, feito bailarina, não é isso. É uma posição confortável. Então você apoia assim como você está agora. Isso, você apoia a nádega, os seus pés se apoiam no chão. E se for uma pessoa menor, coloca um pouco uma almofadinha pequena atrás das costas para ter esse apoio, né, no encosto do sofá, que é muito confortável. E aqui você pode ficar uma porção de tempo. Você tem pés, nádegas e costas para te apoiarem. Você não precisa apoiar outras partes do seu corpo, né? Uma pessoa que trabalha o dia todo sentada, por exemplo, no computador, ou uma secretária, ela deve procurar utilizar uma cadeira mais confortável ou mais rígida? Olha, principalmente para quem trabalha, ela precisa ter o assento confortável. Não pode ser muito mole, não pode ser muito duro, porque sem que ela perceba, um assento muito duro vai fazendo com que ela se enrijeça durante o dia, né? E ela vai, depois de um certo tempo, ela está irritada, está sentindo incômodo no corpo e não se dá conta que é uma coisa simples, que é a acomodação dela na cadeira. Ela precisa também ter um apoio para as costas. Mesmo as secretárias que datilografam, ela deve ter o apoio aqui, para ela não precisar ficar fazendo muito esforço para manter a posição ereta. Outra coisa, tomar cuidado sempre que elas estiverem batendo a máquina ou escrevendo, se os ombros não estão participando disso, eles podem estar relaxados, né? E para quem trabalha o dia todo em pé, tem alguma dica assim para essa pessoa não desenvolver posturas incorretas? Tem. Você deve, sempre que possível, sempre que você se lembrar, ficar apoiado nas duas pernas, nos dois pés. E você tem, o teu pé tem a parte da frente e a parte de trás. Então não ficar só apoiado no calcanhar, que se você pensar o nosso corpo como uma parede de tijolos ou um amontoado de tijolos, se a base não está bem apoiada, tudo que tiver em cima vai estar desorganizado, né? É um pouco a postura do cameraman, que ele se apoia muito mais no calcanhar, então naturalmente ele é obrigado, para não cair para trás, ele é obrigado a levar a barriguinha um pouquinho para frente. E para não cair para frente, ele leva um pouco as costas para trás. Então ele fica com aquela postura, né? Ondulada, né? E ainda tem o peso da câmera também. E ainda tem o peso da câmera, que provavelmente ele deve fazer mais força para segurar essa câmera no ombro. Então, se qualquer dia desses ele reclamar para vocês, eu acordei com uma dor no ombro, estou com dor na nuca, estou com torcicolo, pergunta para ele quantas horas ele trabalhou no dia anterior, que vai ver ele encontra a causa. Existe algum limite para começar esse trabalho de reeducação corporal? Tem uma idade certa ou não? Não existe. Não existe, porque existem pessoas até com 65, 70 anos que a gente pode continuar reeducando, trazendo essa memória bem antiga e alongando essa musculatura que está puxando o corpo para uma má posição. A limitação é quando nas pessoas de muita idade já houve uma solidificação das vértebras, por exemplo.
elas são ossinhos um em cima do outro. Quando existe uma solidificação, quando, por exemplo, uma gruda na outra, aí existe uma limitação, né? Então essa é real. Mas tirando isso, existe até um caso de um senhor que trabalhou comigo e que tinha 65 anos. E uma postura, e desde os 5 anos ele estudava. Então 60 anos numa posição estudada, ele era uma pessoa que estudava muito. E ele conseguiu crescer, aos 65 anos, ele conseguiu ganhar 3 centímetros de tamanho. Claro que não foram os ossos dele que modificaram, mas sim a postura. As varizes começam pequenininhas, apenas uns sinais bem leves sobre a pele. Mas de repente a coisa engrossa e aí fica difícil recuperar. O melhor é prevenir. A mulher brasileira já criou fama no mundo todo de ser extremamente vaidosa. E isso não é para se duvidar. As praias, o clima, a moda, essa mistura permite exibir o corpo. E se tiver tudo em cima, tanto melhor. Professora Silvia, de que forma a hidroginástica pode prevenir ou, de uma certa forma, ajudar as pessoas que têm varizes? Bom, a hidroginástica contribui com melhora a frequência cardíaca, diminui a gravidade, então com isso as pessoas não têm muito impacto, com isso não lesam muito a parte inferior, a musculatura inferior, e o principal efeito é o massageador que a água reproduz na pessoa. Então ela se desenvolve fisicamente. Se a pessoa já tem varizes, ela consegue estagnar o processo de evolução das varizes. E se ela não tem, e tem tendência, ela fazendo exercício, está se prevenindo a não ter mais. Primeiro, uma definição. Uma varize é uma veia, em geral, no membro inferior, nos membros inferiores, que ela adquire uma dilatação 100% maior do que uma veia normal. Quando ela está assim dilatada, ela é chamada varize, uma veia varicosa. Então aparece embaixo da pele um cordão dilatado, que a gente diagnostica como varize. As causas que determinam varizes podem ser definidas como primárias, depois como secundárias, como decorrentes de alguma coisa que acontece na vida da pessoa. As primárias podem ser simplesmente definidas por um defeito na veia. A veia pode nascer com uma constituição de parede deficiente, ou a veia pode nascer com a pessoa com deficiência de válvulas, que são um sistema que existe em todas as veias para proteger, para que o fluxo venha da periferia para o centro. E um terceiro e mais amplo, que seriam por deficiências no sistema vascular profundo, podendo ser venoso, podendo ser arterial. E o outro, segundo grande grupo, são as varizes secundárias. E nestas predominam as varizes pós-gravídicas ou varizes gravídicas, que são ocasionadas pela gestação, e aí a mulher paga um preço bem mais elevado do que o homem. E um outro grande grupo, que são as varizes pós-flebíticas ou pós-trombóticas. As pessoas que tiveram uma trombose venosa, uma tromboflebite, elas vão quase sempre, ou fatalmente, desenvolver varizes ao longo dos anos, e nesses casos as varizes quase sempre são bastante graves. Quais são os sintomas das varizes e os sinais? Os sintomas e sinais também são extremamente variados. Eles podem ser queixas muito pequenas, muito simples do paciente, como um ardor, uma queimação, coisa que, e para muitos pacientes passa até desapercebido. Isso tem uma graduação que pode chegar até casos extremamente graves, com sintomas muitas vezes insuportáveis. Dor? Com dor, às vezes até insuportável, com transtornos até da articulação, com complicações de tecidos vizinhos, com aparecimento de úlceras, e que são qualificados os casos mais graves de varizes ou das complicações que advêm
pela presença de varizes no membro ou na perna. Quais são os tratamentos clínicos e cirúrgicos para as varizes? O tratamento clínico é sempre quando as varizes não são de tal monta que exige uma cirurgia, é lógico. E os tratamentos são para minimizar os sintomas e minimizar o edema e melhorar o componente estético. Esse é o fundamento dos tratamentos clínicos. E os tratamentos cirúrgicos, quais são atualmente aplicados no Brasil? O tratamento cirúrgico, basicamente, ele é feito de duas maneiras. As varizes não muito graves, quase sempre se prefere fazer uma cirurgia com anestesia local, que se faz em ambulatório. Nós, por exemplo, fazemos aqui no consultório, em que é feito com anestesia local e é extremamente benigno para o paciente, que ele sai andando daqui e a recuperação para esses casos quase sempre é fantástica. Nos casos mais graves, que seja necessário a retirada das safenas, 1, 2 ou 4, isso é feito em hospital. Nós fazemos só com anestesia peridural para diminuir o risco da anestesia, e o paciente recebe uma sedação, ele fica meio adormecido, meio chumbado, que se diz. E a anestesia é peridural, da cintura para baixo é uma anestesia benigna, com um risco muito pequeno. A gente costuma dizer que é um risco igual o de atravessar uma rua. Quer dizer que as pessoas não devem ter medo de ir ao médico quando elas estão com varizes? O conselho que a gente daria é que não tivesse medo do médico e nem da cirurgia. Você vem percebendo no trabalho que você faz com pessoas que já tinham varizes uma melhora, ou essa melhora é muito sutil? Não, geralmente a gente faz uma pesquisa mensal, né? E as pessoas que têm varizes ou que já operaram algumas vezes e que porventura estejam fazendo e sintam que não tem mais dormências nas pernas nem nada, e porventura faltem uma semana na aula, 2 semanas, elas já sentem o efeito. Então já retornam a sentir as dormências nas pernas, o processo retornando. Então elas se sentem muito bem e elas mesmas sentem que para elas ajudou e muito. A prevenção está melhorando, está deixando o corpo em forma também. A beleza é importante, mas o amor é fundamental. E a idade não tem nada a ver com isso. Quem afirma é o geriatra Tufik Matar. Eis aí um cientista que nunca se esquece do amor. Doutor Tufik, há muitos anos o senhor defende o sexo como uma coisa fundamental para a vida de uma pessoa, especialmente quando essa pessoa entra na terceira idade. Por que isso, doutor? São vários aspectos. Primeiro, o aspecto psicológico. O sexo é um caminho de verdadeira aliança de sentimentos, de amor, de interesse um pelo outro. E o sexo, quando desaparece, desaparece muito esta ligação humana. O sexo é um ato muito mais divino, muito mais ligado a Deus do que muita gente possa pensar. Não confundir a libidinagem com o sexo. O sexo é a coisa mais sublime que Deus criou na criatura humana. Haja visto que através do sexo existe a nossa continuidade de vida, os nossos filhos, os nossos netos, as nossas heranças. O que a senhora acha do sexo na terceira idade? A senhora acha que é necessário? É necessário, e bastante. Por quê? Porque faz bem pra pessoa, faz bem pra saúde, faz bem pra cabeça, faz bem pra gente viver. A senhora pratica? Não tô praticando, agora eu sou viúva, né? Já pratiquei. Mas agora na vida do meu namorado, não pratico. Mas quando a senhora tinha um namorado, a senhora fazia questão? Ah, sim, fazia questão. É necessário mesmo, a gente acha falta. Quando se namora na sua idade, na terceira idade, há espaço também para uma relação sexual? Tem que haver, senão não há complemento, né? Como que é o sexo na idade de vocês? É normal, como qualquer outra pessoa. Desejo é igual? É igual, eu acho igual. Agora, quando a gente namora, quando a gente era moça, era uma coisa diferente. Eu acho que agora é mais gostoso, porque você já sabe o que passou, que já, né? Já sabe o que é na vida, então eu acho gostoso o namoro. Uma delícia.
Agora, doutor, quando falta o prazer na terceira idade, o que a pessoa pode fazer? A terceira idade é vítima de tabus da igreja, por exemplo, que apesar de ser religioso, não admite, por exemplo, que se faça ampla divulgação para ensinar os casais de um comportamento que é necessário. Porque se o idoso diminuiu, por exemplo, a sua capacidade sexual, tanto na mulher como no homem, ele tem recursos, se ele passar a estudar melhor o assunto, de um entendimento melhor com a sua parceira, de tal maneira que isto não desaparece de uma vez. Ele pode não ter energia suficiente para praticar o sexo todo dia, mas ele terá energia suficiente para praticar uma vez por semana, ou assim por diante. Eu conheço pessoas com 90 anos que praticam o sexo semanalmente. Por quê? Porque estão educados para isto. Vai muito do comportamento mental da pessoa. Agora, chega em casa, a esposa cria um tabu, não quer ter trabalho de conversar com o marido naquela hora sagrada para poder praticar o sexo. Não tem paciência. O marido também não tem paciência. Não exercitam esses atos debaixo de uma certa educação, de respeito moral e de amor, especialmente o amor. Isso é importante como ninguém. É o amor. É o idoso se reportar à vida de jovem. Toda vez que ele estiver com a sua companheira, se lembre de quando ele era moço. Não tem importância que demore, contanto que ele vibre, que ele sinta amor à sua parceira e a sua parceira também. O assunto é sexo. É sexo? Ah, eu gostaria, mas agora os que dançam aqui, os que a gente gosta É o quê? São casados? Não, uns é solteiro, mas não levanta mais. Tá certo? Tá certo. Pelo que nós já vimos aqui, o senhor gosta de dançar, gosta de namorar, gosta de sexo também? A minha idade já não permite muito, viu? Mas... O senhor acha que a idade não permite? A idade não permite. Para certas pessoas, né? Para o senhor não permite? Eu já tenho uma idade um pouco avançada e muito sacrifício, velho. O senhor estava nos dizendo que, com relação à mulher, os distúrbios que ocorrem na terceira idade são mais relacionados a questões hormonais. E, para o homem, mais relacionados à questão vascular. Para esses problemas, doutor, existem tratamentos? Existe. O homem é vítima muito mais do que a mulher. Mas a mulher, por exemplo, se retrai muito por dores, por distúrbios carenciais, falta de certo hormônio. Mas tudo isso tem correção. Tem medicamento para tudo isso? O tratamento da mulher é muito superior ao do homem. Ela tem muito mais resultado do que o homem. Que o homem, quando tem embaraço de ordem vascular, circulatória, as artérias... Não tem ereção? Às vezes nem a cirurgia resolve. E a mulher não. A mulher sempre tem um resultado. Pode não ser um resultado maravilhoso, mas, por exemplo, o ressecamento da região vaginal da mulher é questão de hormônio. É preciso corrigir isso e corrige mesmo. Não há dúvida que não corrige. Basta pegar um médico que conheça um pouco, não precisa ser um sábio, não. Desses problemas, ele resolve o problema. O senhor pratica? Sim. Com frequência? Mais ou menos. E é bom? E é gostoso. É melhor hoje ou era melhor quando o senhor era mais moço? Ah, sim. A juventude é outra coisa, né? E o corpo reage bem, assim, às carícias e tal? Eu reagia. Bacana. Mas e agora, atualmente? Reagi. E agora também. Eu sou muito legal pra isso. Sou muito carinhosa. E quem não gosta de um carinho? Mas, para ver o assunto por outro lado, nós fomos procurar alguém que já viveu várias formas de amor. Para a atriz Laura Cardoso, cada personagem é uma nova experiência amorosa. Você acha que tem idade certa para se praticar sexo ou isso é coisa da vida? Não, acho que isso é uma besteirada dizer que tem idade. Lógico que não tem, isso faz parte da vida. Eu não posso falar cientificamente, mas estou falando como pessoa, como mulher. Não, sexo é uma coisa maravilhosa e deve fazer parte da vida da gente. E eu acho assim, enquanto você tem saúde, enquanto a sua cabeça tá legal, você deve viver. E o desejo, Laura, muda alguma coisa
depois que a pessoa entra para a terceira idade? Não sei se eu entendi bem. O desejo é uma coisa que vem de dentro. Então também eu continuo dizendo que não. É o mesmo desejo? Eu acho que é o mesmo desejo. Porque o desejo é que move essa vontade, essa prática sexual, né? Exatamente. Eu acho que o desejo é o mesmo. Talvez com a experiência, assim, de vida, com o tempo, a gente se torne mais seletiva. Isso sim. Mas procure fazer as coisas até com mais calma. Mais qualidade? E mais qualidade. Quanto mais você sabe. A experiência na atividade sexual proporciona, de fato, mais qualidade? Aí eu acredito. Mais satisfação? Aí eu acredito que sim. Eu acredito que se você for inteligente, sim. Eu sei que a inteligência também é fundamental para ter um sexo de boa qualidade. Eu acho que a cabeça é fundamental, realmente. O senhor já foi até chamado de um mago do amor. O que o senhor diria para as pessoas que estão entrando na terceira idade? Que conselho o senhor diria em relação a sexo nessa fase da vida? O conselho que eu dou é que na hora em que o marido e a esposa estão na cama, deve esquecer o mundo. Lembre de Deus, lembre-se do amor, lembre-se do sexo. Lembre-se da esposa quando era namorada. Fique lembrando todo dia aquela paixão que a gente teve pela esposa quando ia se casar. Aquele desejo sexual que tinha por ela. Aquela vontade de estar perto, de abraçar, de beijar. Se o indivíduo cristalizar isso na cabeça, ele supera todas as crises demais. Então a criatura humana tem que ser inteligente, tem que esquecer isso tudo. Por dois motivos. Primeiro, para dar prazer pela vida. Segundo, porque isto é fisiológico. O ato sexual é uma necessidade igual a qualquer outro ato fisiológico do organismo, igual à necessidade de eliminar tudo que você come, a necessidade de urinar, a necessidade de dormir. Muito mais sério ainda, porque o ato sexual traz uma satisfação profunda e um relaxamento do sistema nervoso. O que a senhora estava falando dele? Ele é muito namorador, ele namora todo mundo, hein? Sabe do que ela chamou o senhor? De Dom Juan. Que é Dom João? Dom João é um nome comum, ele chama João. Ele é namorado. É o Dom Juan aqui? Ele é. Ó, e as mulheres gostam dele, porque ele paga um cafezinho, uma cervejinha. Se eu não tinha dinheiro, não podia pagar, né? Ele dança com a gente, ele dança gostoso. E a senhora gosta de dançar? Eu gosto. Eu gosto. A senhora gosta de namorar também? Eu sim gosto. Já gostei muito. Se a gente gosta, não precisa ser todo dia. É maravilhoso. Mas isso pra mulher... O programa de saúde fica por aqui. Até a semana que vem.